Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Regulação da Economia. No quadro da implementação do Plano Estratégico da ARME 2020-2022, vamos estar à conversa mais à frente no programa com a coordenadora do Gabinete de Mediação e Apoio ao Consumidor da ARME, Karine Rendel Monteiro, para fazer-nos uma avaliação a meio percurso relativa aos ganhos e desafios futuros em ordem a proteger os legítimos interesses dos consumidores. Mas antes convidámo-lo a assistir uma reportagem sobre os principais acontecimentos que marcaram a agenda informativa na ARME nos últimos 15 dias, com Carlos Sá Nogueira. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia atualiza os novos preços dos combustíveis em vigor desde 1 de julho até 31 do corrente mês, ao abrigo da lei que define os princípios orientadores e a fórmula de cálculo dos preços máximos de venda ao consumidor final. Assim, de acordo com a nova tabela, o gasóleo normal passa a ser vendido a 99 escudos e 80 centavos litro, a gasolina passa a 128 escudos e 30 centavos litro, o petróleo a 83 escudos e 10 centavos litro, o gasóleo para eletricidade a 84 escudos e 60 centavos litro, o gasóleo marinho a 71 escudos e 60 centavos litro, o fuel 380 a 79 escudos e 60 centavos litro e o fuel 180 a 82 escudos e 50 centavos litro. O gás butano passa a ser vendido a granel por 133 escudos e 90 centavos litros, sendo que as garrafas de 3 kg passam a custar 382 escudos, as de 6 kg a 804 escudos, as de 12 kg e meio a 1674 escudos e as de 55 kg a 7366 escudos. Conectividade acessível e significativa para todos, como motor de desenvolvimento sustentável, foi mote da segunda edição do Fórum de Governança da Internet em Cabo Verde, organizada pela Agência Reguladora Multissetorial da Economia em formato online, no passado dia 23 de junho, em parceria com o Governo, Academia e Sociedade Civil. A cerimónia de abertura do evento foi presidida pelo Secretário de Estado da Economia Digital, Pedro Lopes, que, na ocasião, destacou os grandes desafios do Governo, que exorta para um agendamento da internet como uma ferramenta de escala social assente na literacia digital dos cidadãos. Nós, enquanto Governo de Cabo Verde, sabemos alguns dos desafios que temos, nomeadamente a questão da cibersegurança, a proteção dos dados, a necessidade também de uma descentralização daquilo que nós entendemos como aquilo que é a definição de políticas e também regulação, ou seja, não tem que ser só o governo, não tem que ser só instituições governamentais, há uma necessidade de incluir o setor privado, também a comunidade tecnológica e a própria sociedade civil na elaboração de políticas da internet e também de regulação. A questão da necessidade de inclusão digital e da literacia digital. É importante começarmos a pensar no cultivo de uma cidadania digital. É importante também integrarmos cada vez mais o digital no setor da educação, e isto é importante não para o futuro, mas é importante para o nosso presente. Parece-me também essencial nós definirmos um pacto social para esta nova esfera que é o mundo digital e pensarmos naquilo que são os desafios para o emprego, ou seja, como é que a internet vai desafiar-nos em termos daquilo que são os conceitos que temos que ter para que não sejamos obrigados a ter um desemprego ainda maior do que temos. Estes são desafios e existirão muitos mais. Penso que é necessário em Cabo Verde nós pensarmos exatamente na internet e há uma necessidade de nós pensarmos a internet como uma ferramenta de escala social. Isto é importante que isto aconteça. Penso que para que isto possa acontecer teremos que fazer esforços na literacia digital.
Por seu turno, o presidente do Conselho de Administração da ARME, Isaías Barreto da Rosa, que também esteve presente na sessão de abertura do evento, faz, no final, um balanço bastante positivo e sublinha a importância do lema deste segundo Fórum de Governança da Internet para Cabo Verde, sobretudo em tempos da pandemia da Covid-19. O balanço é bastante positivo. É bastante positivo porque nós tivemos um dia cheio de discussões à volta de conectividade significativa como motor de desenvolvimento sustentável. E, de facto, a conectividade é o motor de desenvolvimento sustentável. Hoje nós vivemos numa realidade em que em Cabo Verde nós temos 80% da nossa população conectada à internet, que é mais ou menos o dobro da média africana, que está mais ou menos 20% acima da média do mundo. E nós, sobretudo durante a pandemia da Covid-19, constatamos que pessoas começaram a trabalhar a partir de casa, a estudar a partir de casa e a realizar até consultas médicas a partir de casa devido à conectividade. A conectividade ela é fundamental nos dias que correm e estivemos a discutir esta temática. Igualmente, nós abordamos vários outros temas, além da internet como bem essencial, abordamos a questão da privacidade versus segurança, abordamos também a questão das redes sociais na época, o sistema judicial, melhor dizer, na época das redes sociais. Enfim, nós discutimos temas importantes e candentes temas relacionados com a governança da internet e, portanto, nós tivemos aqui um dia bastante produtivo com recomendações, obviamente, que serão, levadas às instâncias superiores, não só a nível nacional, mas também ao nível da sub-região e ao nível do continente. Relativamente às recomendações, estas são, nas palavras de Isaías Barreto da Rosa, genéricas, porém, foi destacando a necessidade de acesso à internet como bem essencial e a proteção de dados dos cidadãos, como entre outras constatações durante o fórum. São recomendações genéricas, porque, mais uma vez, o Fórum de Governança da Internet é um fórum multi-stakeholder, que envolve players de várias áreas, universidades, sociedade civil, empresas do setor privado e, portanto, entidades públicas. E uma das constatações, não é, tem a ver exatamente com a necessidade imperiosa de nós termos o acesso à internet como bem essencial. Há já iniciativas nesse sentido, mas nós temos uma lei, por exemplo, de 2006, que fala dos bens essenciais, inclui apenas eletricidade e água, e é importante nós incluirmos também serviços de comunicações eletrónicas. Essa é, uma constatação importante e que certamente deverá ser levada em consideração. Mas também nós constatamos, a necessidade imperiosa de trabalharmos um bocadinho mais em questões relacionadas com a privacidade, a proteção da privacidade das pessoas e encontrar o equilíbrio correto, o equilíbrio certo entre, a privacidade e a segurança. E, portanto, esse binómio é de facto importante e temos que encontrar o necessário equilíbrio. Portanto, são algumas das recomendações ou das conclusões deste fórum, entre várias outras, que certamente nós acreditamos poderão trazer mais valias para o processo de governança da internet em Cabo Verde. Recorde-se que durante este segundo Fórum de Governança da Internet foram debatidos, entre outros temas, Open Data, dados de interesse público versus democratização de dados, sistema judicial na era das redes sociais, 5G, potencialidades e desafios e inclusão digital, internet como um bem essencial. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia e a Universidade GMPG assinaram na passada sexta-feira, 25 de junho, na reitoria dessa academia, um protocolo de cooperação com vigência de 2 anos, visando, entre outros propósitos, promover a investigação científica na área da regulação e divulgação dos respectivos resultados. De acordo com o Presidente do Conselho de Administração da ARME, Isaías Barreto da Rosa, a assinatura deste protocolo resulta de uma estratégia de diálogo e parceria que a ARME pretende desenvolver com várias instituições público-privadas, particularmente com as academias que formam quadros e desenvolvem estudos e investigações que possam interessar a instituição que dirige. Este protocolo entre a Agência Reguladora Multissetorial da Economia e a Universidade GMPG de Cabo Verde pretende abarcar a área de intervenção das nossas duas instituições. Nós trabalhamos a regulação, para efeito nós precisamos de trabalhos de investigação, nós precisamos de recursos humanos formados e capacitados
E a Universidade GMPG de Cabo Verde forma recursos humanos, a Universidade GMPG de Cabo Verde trabalha também na investigação e, portanto, estamos aqui, no âmbito deste protocolo, a criar sinergias para que cada um, no âmbito das suas áreas de intervenção, possam ter uma prestação de excelência. Nós costumamos dizer no nosso continente que quando nós trabalhamos em conjunto, nós podemos ir mais longe. E é exatamente o que nós pretendemos fazer aqui, criar sinergias, dar as mãos para podermos ir mais longe na área das nossas atuações. Por isso, o responsável da ARME garante engajamento total da instituição para que o protocolo ora assinado tenha bons resultados em benefícios das duas entidades. Nós podemos esperar um engajamento institucional, pelo menos do lado da Agência Reguladora Multissetorial da Economia, muito profundo e contamos naturalmente com todo o engajamento da Universidade GMPG de Cabo Verde na realização de trabalhos de investigação que interessem à Universidade e também à Agência Reguladora Multissetorial da Economia. Nós queremos igualmente contar com os quadros da Universidade GMPG para colaborarem com a Agência Reguladora Multissetorial da Economia, não só nos trabalhos de investigação científica, mas também na eventual realização de eventos em conjunto. Estamos, obviamente, abertos para receber estagiários da Universidade GMPG de Cabo Verde na Agência Reguladora Multissetorial da Economia. Nós estamos igualmente abertos para explorarmos outras vias e outros mecanismos de colaboração e cooperação entre as duas instituições. Um desses benefícios, para já, tem que ver com a promoção de estudos e investigações nas áreas de interesse da ARME. Nós queremos promover a investigação científica em áreas da nossa intervenção, a área da regulação, e neste quadro nós pretendemos avançar efetivamente com um prémio anual ao melhor trabalho científico na área da regulação. E, portanto, as modalidades e os detalhes serão depois, digamos, anunciadas. Estamos a preparar um regulamento para o efeito. É algo que nós fazemos, é uma competição, não é? É um concurso e certamente o melhor trabalho será premiado, isso na perspectiva de nós promovermos trabalhos e investigação científica na área da regulação. A Universidade faz a investigação, interessa-nos os resultados desta investigação e queremos dar o nosso contributo para que isso de facto possa vir a acontecer. O reitor da Universidade GMPG, Vladimir Zmaniek, mostrou-se satisfeito com a assinatura do protocolo entre as duas instituições e sublinhou o facto deste instrumento de cooperação permitir que alunos desta universidade frequentem estágios curriculares na ARME e sejam premiados pelo melhor trabalho de investigação nas áreas de regulação económica. Eu penso que os estudantes podem ser beneficiados através dos estágios curriculares na ARME. Se me lembro bem, neste momento, um estagiário está a trabalhar na ARME e mesmo na reunião de hoje obtive a promessa de podermos enviar mais estudantes do curso de Economia e Gestão. Penso que também a ARME abre portas para estudantes de outros cursos, nomeadamente Informática de Gestão ou Direito, sem prejuízo para outras áreas. Por outro lado, e aqui a parte mais importante para os estudantes, que o protocolo prevê também a criação de um prémio, de um concurso para um trabalho acadêmico. Pode ser um trabalho realizado por um estudante, por exemplo, o trabalho conducente ao grau acadêmico de licenciado ou de mestre na área de regulação econômica. E nós contamos com a própria área que nos indica temas ou zonas do interesse da agência para que os nossos queridos estudantes possam pesquisar e realizar trabalhos brilhantes. No seguimento desta reportagem, fiquem agora com um curto corredor de anúncios institucionais. Como fazer leitura correta da sua fatura de eletricidade? Pois, terem atenção a importantes informações, por exemplo, o número SIL, Código de Identificação Local, o número do consumidor, identificação do cliente e o local de consumo. Em destaque estão os valores a pagar, com a respectiva distribuição, entre outras. É importante ter atenção às mensagens que servem de alerta sobre as faturas em atraso e o comunicado de pré-aviso de corte. Encontre ainda as datas limite do seu pagamento. ARME, por um consumo sustentável.
Caro consumidor, antes de comprar a sua garrafa de gás butano, consulte a tabela mensal de preços fixada pela ARME. Não precisa acumular garrafas de gás em casa, colocando em perigo a segurança da sua família. O estoque de garrafas de gás no país é suficiente para o consumo nacional. Compre a sua garrafa de gás nos postos de combustíveis ou nos revendedores autorizados. Devolva as garrafas de gás vazias, evitando a sua ruptura no mercado. Caso tenha conhecimento de pessoas não autorizadas à revenda das garrafas de gás com preços elevados, denuncie às autoridades competentes. ARME, por um consumo sustentável. Caro utilizador, use a internet de forma segura. Por isso, não abra links ou anexos estranhos recebidos via e-mail. Evite sites duvidosos e perfis falsos de figuras públicas. Separe e-mail pessoal do profissional nas compras online. Não utilize computadores de terceiros para acesso à sua conta. Nunca crie palavras-passe com dados pessoais. Limite a partilha de informações pessoais nas redes sociais. Altere a sua palavra-passe com frequência. ARME, por um consumo sustentável. Caro utente, sabia que para efeitos de viagem de autocarro dentro da sua cidade pode adquirir diferentes títulos de transporte? Bilhete diário, válido no momento da viagem, passe mensal válido de 1 a 30 ou 31 de cada mês, cartões pré-pagos com o número de viagens que melhor se adapte às suas necessidades. Para o seu conforto e sua segurança, informe-se junto do seu prestador de serviço. ARME, por um consumo sustentável. Caro consumidor, sabia que a tarifa fixa que é cobrada na sua fatura mensal de água cobre os custos da produção, transporte e distribuição desse líquido até à sua casa? Mas atenção, se não lhe for prestado o serviço por um período superior a 30 dias, por lei, não deve pagar essa tarifa. Seja um consumidor informado. ARME, por um consumo sustentável. Atenção! No envio postal, para a sua segurança, evite encomendas como objetos falsificados ou pirateados, equipamentos eletrónicos e medicamentos, dinheiro, notas de banco, cheques e joias não declarados, armas de fogo e munições, líquidos e produtos inflamáveis, estupefacientes e outras drogas ilegais. Estes objetos são proibidos por normas nacionais e internacionais. Previna-se. ARME, por um consumo sustentável. Como anunciamos no início do programa, convidámo-lo agora a assistir uma curta entrevista com a coordenadora do Gabinete de Mediação e Apoio ao Consumidor da ARME, Karine Monteiro, que nos vai falar das principais iniciativas levadas a cabo pelo seu gabinete no âmbito da execução do Plano Estratégico da ARME para 2020-2022. A coordenadora do Gabinete de Mediação e Apoio ao Consumidor, Karine Monteiro, em conversa com a Regulação da Economia, faz o balanço positivo da execução do Plano Estratégico da ARME para o triênio 2020-2022, no que a defesa dos legítimos interesses dos consumidores diz respeito. Não há dúvida que o nosso balanço nesse momento é positivo. Muito positivo porque temos alcançado, apesar da situação atual, da pandemia, temos conseguido implementar o nosso plano estratégico. E para o consumidor, defender os interesses legítimos dos consumidores foi um dos marcos, foi um plano estratégico da ARME. E sobre esse quesito, desenvolvemos várias atividades e focamos em vários aspectos em termos de regulação. Repara, a nível do consumidor, implementamos o que nós queríamos principalmente era focar na melhoria da prestação de informação ao consumidor. E fizemos isso sobre as diversas áreas de atuação da ARME, desde o setor do combustível, eletricidade, água e energia. Também tentamos trazer informações de forma simples, falar de forma direta ao consumidor para que ele possa perceber e trazer mecanismos de resolução de litígios fáceis para que possa melhorar a forma do consumidor ver esses setores, a forma como o consumidor consegue relacionar-se com o operador e também dirigir-se à ARME, sentir a liberdade de dirigir-se à ARME, melhorar mecanismos de comunicação entre a ARME e o consumidor. Foi muito importante para nós, porque também para podermos também perceber quais são as dificuldades.
Assim, para aproximar mais os consumidores da ARME, a responsável do Gabinete de Mediação e Apoio ao Consumidor diz que a estratégia passou, sobretudo, por uma comunicação assente nas plataformas online. Uma das estratégias que nós utilizamos foi a melhorar a prestação da comunicação através de plataformas online. Isso para nós foi crucial e graças, ainda bem que nós abraçamos a questão de comunicação online, porque tivemos que afastar-nos uns dos outros, tivemos que diminuir a comunicação ao público através de feiras e atividades que nós sempre fazemos, e por acaso em 2020 fizemos uma feira ao consumidor que trouxemos várias players e até a DECO, onde comunicamos ao consumidor um espaço ao ar livre e tentamos levar as informações ainda um bocadinho antes da pandemia. Depois, logo a seguir, abraçamos as plataformas digitais e foi muito bom porque pudemos comunicar, por exemplo, fizemos spot, durante o ano 2020 fizemos 6 spots informativos de todos os setores regulados pela ARME. Spots informativos desde a água, eletricidade, transportes, combustível, por exemplo, o problema de desembarcamento, verificou-se muito o problema de desembarcamento, tivemos problemas, pessoas reclamavam da fatura de eletricidade, dificuldades no entendimento de fatura de eletricidade, fizemos um spot falando sobre como fazer a leitura da sua fatura de eletricidade, tivemos problemas, por exemplo, pessoas com dificuldade de entender o que é a tarifa fixa. No setor da água abraçamos isso e tentamos fazer uma comunicação simples e perceptível ao consumidor, saber quando é que deve pagar a tarifa fixa no setor da água. Também, em comunicações eletrónicas, o que temos verificado durante a pandemia é que utiliza-se muito a plataforma digital, mas há muitos riscos com a utilização de plataformas digitais, com a exposição da nossa figura nas plataformas digitais. Então nós abraçamos a questão da segurança na internet e que até hoje ainda é um problema, tivemos um problema grave na rede do Estado, não é? Então acreditamos que conseguimos trazer essas informações adequadas, conseguimos comunicar e temos estado a conseguir e vamos melhorar isso ainda, né? Mas até então conseguimos tocar naquilo que a pandemia trouxe-nos de desafio, mas também aquilo que nós também já tínhamos perspectivado em termos de comunicação com o consumidor. Quanto às medidas regulatórias aprovadas pela ARME no âmbito da implementação do plano estratégico, Carino Monteiro aponta as seguintes. Foi aprovado vários regulamentos e dos vários setores, né? Temos regulamento de relações comerciais do setor da água, né? Da água, e durante esse período todo tivemos o cuidado de promover, divulgar, mostrar ao consumidor quais são as vantagens deste regulamento de relações comerciais, na sua perspectiva. Temos o regulamento de relações comerciais do setor da eletricidade muito esperado por todos os players no setor. Estamos a falar da DECO, estamos a falar do consumidor em si, saber como relacionar com o operador, estamos a falar do próprio operador. E isso era muito esperado e também foi apurado durante este período. Também temos regulamento de relações, temos o regulamento de tarifário do setor da eletricidade, temos o regulamento tarifário do setor de combustível, temos outros regulamentos do setor de comunicações eletrónicas, nomeadamente o regulamento de promoções, também que veio definir regras claras para o consumidor saber exatamente a diferença entre uma promoção e um tarifário, exatamente. E eu acredito que esses regulamentos e outros, né, e outros mais, veio clarificar o ambiente de regulação e veio também trazer vantagens ao consumidor, principalmente ao consumidor. Finalmente, Monteiro indica os serviços mais reclamados pelos consumidores e fala da promoção do consumo sustentável como um dos principais desafios da instituição. E com esta conversa com a Carine Monteiro, chegamos ao fim de mais um número do Regulação da Economia, um programa da ARME onde o rigor e a ética de informação sobre os setores regulados são o nosso compromisso. Gratos pela vossa atenção, convidamo-lo a seguir-nos ainda nas nossas plataformas do YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn. Marcamos assim um novo encontro consigo para daqui a 15 dias. Até lá, fique bem e proteja-se a si e aos outros.